Amém. Jeremias 29, versículo de número 11. E eu vou pedir para que a Evelyn possa trocar as versões para nós olharmos como que cada tradução vai falar sobre esse versículo aqui. Diz assim a Ara: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Põe para mim na NVT. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Põe para mim na NVI. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Volta ali para a corrigida agora, que é a minha versão. Diz assim então: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera ou que você deseja? Você sabe? Quantos aqui tem um fim que você espera, um futuro, um plano que você almeja no teu coração? Talvez o teu plano seja comprar uma casa própria, uma coisa legítima. Talvez seja comprar um carro melhor. Talvez seja realizar uma viagem. Talvez seja poder pagar a faculdade dos filhos. Eu não sei qual é o fim que você deseja. Talvez seja ter unicamente paz, alegria, prosperidade, condições para viver a vida. O fato é que você provavelmente já ouviu, já até sabe de cor esse versículo. Você mesmo muitas vezes diz: Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Mas não tem como nós, irmãos, vivemos o fim que nós desejamos sem nós entendermos do que é que o Senhor está falando com o seu povo aqui nessa carta. Essa aqui foram as palavras da carta de Jeremias, que ele enviou de Jerusalém aos que estavam cativos na Babilônia já. Foram levados 3 grupos em 3 eras, em 3 tempos. E você vai ver isso ali no livro de 2 Reis, sobre essa transição, sobre o momento em que eles são levados cativos. Mas o fato é que havia já um povo cativo na Babilônia, já fazia algum tempo. E eles estavam perguntando para o profeta qual era o fim que eles desejavam. Que aquele cativeiro acabasse. Que aquela prisão, que aquela dor, que aquela angústia, que aquele momento que eles estavam vivendo pudesse acabar. Então o profeta Jeremias, ele vai enviar uma resposta ao povo explicando o que é que Deus vai fazer. Porque às vezes nós queremos que algumas coisas acabem. O fim que eles desejavam era o fim do cativeiro. Uma coisa super legítima. Talvez você está aqui hoje, você tenha algo que você quer que acabe. Um problema, uma doença. Eu penso, vou usar a Sueli agora, posso usar aqui como exemplo, que enquanto ela estava passando por esse processo, algumas vezes, sentindo dor, sentindo medo, ela disse para Deus: Senhor, quando isso vai acabar? Falou ou não falou? Não é assim? Quando estamos passando por lutas na nossa vida, nós temos um fim que a gente espera. Deus, eu quero que acabe isso. Quando vai acabar essa crise financeira? Quando que a minha vida vai mudar? Alguém tem esse tipo de fala com Deus? Alguém fala isso para Deus? Quando é que isso vai ser diferente?
Então nós temos um fim que desejamos, mas muitas vezes as respostas que chegam até nós não são as respostas que nós queremos ouvir. E a resposta que eles ouviram do Senhor para o fim que eles desejavam não foi a mais favorável. Se você olhar o texto, você vai ver que ele responde então ao povo. E a primeira resposta dele, no versículo 5, já responde que o negócio vai demorar. Edificai casas, habite nelas, plante jardins, coma o seu fruto, tome mulheres, gere filhos e filhas, tome mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não diminuais. Ou seja, vai demorar. O fim que você deseja vai demorar um pouco. Mas não é para parar de viver, é para continuar vivendo. Não é para desistir, é para continuar sonhando. Não é para parar onde você está, mas é para continuar construindo a vida. Existem situações, irmãos, que o Senhor nos permite viver. Essa é a situação do povo. Eu penso que quando houve o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, e toda a guerra, assim como está acontecendo agora na Ucrânia, o fim que eles desejam é o quê? Que acabe. O fim que as nações, na época da Segunda Guerra Mundial e dos próprios judeus que estavam cativos era: quando vai acabar? Quando isso vai terminar? E o que eu quero falar nessa noite com você, irmãos, é que como eu posso saber se haverá um fim que eu desejo? Ele diz que haverá. Ele diz ou não diz? Para que você possa viver o fim que você espera. Todavia, eu é que sei como é que você vai chegar lá. Eu é que sei os planos e os pensamentos que eu tenho, não só a teu respeito, mas sobre aquilo que você tanto deseja. E aqui eu quero incluir todos os desejos do teu coração. Coisas que talvez não venham a acontecer. Então vamos aprender algumas lições essa noite. Como que eu posso saber que eu vou viver o dia que eu desejo? O futuro que eu espero. De paz e prosperidade. E aí, irmãos, a palavra paz no hebraico significa shalom. E ela vem da raiz da palavra shali, que quer dizer pleno. O que é paz? É plenitude. É uma pessoa plena. É uma pessoa que ela está no seu perfeito estado. E quantos de nós, irmãos, às vezes queremos um fim que nós desejamos, mas esse fim que nós desejamos, irmãos, não é um fim que vai trazer paz e prosperidade. Por isso que é melhor esperar o fim que nós esperamos a partir dos planos e dos pensamentos de Deus. Amém, irmãos? Está dando para entender o que eu estou falando? Porque se você não entender isso, você pode até conquistar aquele emprego, aquela posição, aquela casa, aquele carro, aquele marido, aquela esposa, aquele empreendimento, aquele propósito, mas não haverá plenitude e não haverá prosperidade. Nós temos um fim que desejamos, todos nós, mas ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E como é que eu posso saber se haverá isso? Primeiro, irmãos, eu preciso aceitar o trabalhar de Deus. Deus está dizendo: olha, vocês vão ficar aí, porque eu estou trabalhando em vocês. Sabe por que está demorando? Porque eu estou trabalhando em vocês. Então, enquanto isso, não desanime. Vamos firme, porque eu estou trabalhando em vocês. Nós cantamos e amamos cantar.
Quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Ai, irmãos, mas esse trabalho é difícil. Esse trabalho dói. Esse trabalho custa para nós um preço de fé, de renúncia, de entrega, de confiança. Se você quer ter o fim que você deseja e o fim aonde a paz e a prosperidade se encontram, você vai ter que aceitar o trabalhar de Deus. E a primeira coisa nesse trabalhar é que Deus trabalha onde a vontade dele está sendo feita. Qual era a vontade que estava sendo feita? Enquanto vocês estiverem aí, edifiquem casas, casem as filhas, tenham netos. Então, gente, era muita coisa, né? Concorda? Estabeleçam, montem as lojas, porque vai demorar. Mas você está no centro da vontade de Deus. Deus está doendo. Deus está machucando. Deus, eu não estou compreendendo. Mas Deus está trabalhando. É isso que Ele manda dizer para você nessa noite. É isso que Ele quer que você saiba, que Ele vai te dar o fim que você deseja, mas o fim que você deseja passa primeiro pelo desejo dEle. E não é fácil entender isso. Segunda coisa, Ele trabalha onde o seu povo está trabalhando ativamente, porque Ele vai dizer, edifique casa. Ou seja, aonde Ele vai estar trabalhando? A Sueli passou por esse processo e hoje de manhã ela falou, eu nunca abandonei o lugar da presença. Ela vinha todos os cultos, irmãos, com quimioterapia. Você sabe o que é isso? Passando por um tratamento agressivo para combater uma doença que não tem misericórdia da gente. E às vezes a gente, irmãos, está passando por luta ou não está nem passando por tanta coisa que possa nos paralisar. Nós já paramos de servir a Deus. Já paramos de orar. Já desanimamos a fé. Já recuamos um pouco. Já não temos força para adorar. Irmãos, eu sei o que é passar angústia também, tá? Thalita passou esses dias. É horrível. As circunstâncias, as lutas, elas fazem tudo para nos paralisar. Mas, irmãos, Deus honra quem não para. Se você quer ter um fim que você deseja, não pare. Não pare. Continue fazendo, continue crendo, continue trabalhando. Sede sempre abundantes na obra do Senhor, na vida, na presença do Senhor. Porque Ele é galardoador. Ele é recompensador. No final tem recompensa sim, irmãos. Ele nunca esquece os nossos passos de fé, as nossas ações. Ele é Pai. Por que eles chegaram nessa situação aqui, irmãos? Eles terem que orarem para Deus mudar a situação. Porque eles não se preocuparem em construir uma vida na presença do Senhor. Então, quando veio o cativeiro, quando veio o Senhor, precisava usar aquele momento para disciplinar. Para tratar. Ele tentou durante anos, irmãos, foram 40 anos de Jeremias pregando e dizendo, volta para mim. Volta para mim. Volta para mim. Se te arrependesse, para de ouvir profeta falso. Mas o povo não quis. A ponto de ter uma porção do livro de Jeremias, em que Jeremias está falando. Imagina eu estar aqui pregando nessa noite e todo mundo com o dedo assim. Jeremias viu isso. Enquanto ele pregava, o povo estava com o dedo na orelha. Mas a prova veio. E aí, irmãos, nós precisamos aceitar o trabalho de Deus. Então, Deus trabalha onde a vontade dele está sendo feita. Sempre está trabalhando, pode ter certeza. Ele trabalha onde o seu povo está trabalhando ativamente, apesar de. E a terceira coisa, ele trabalha onde a disciplina é aceita. Quantos aqui aceitam a disciplina de Deus? A disciplina
é algo que corresponde ao amor de Deus. Quando você disciplina, a palavra do Senhor diz em Hebreus que Deus disciplina o filho que ama. E aqui o Senhor está falando, vocês vão ficar muito tempo aí, porque vocês não aprenderam durante 40 anos, agora vocês vão ficar 70. Nós vamos ter um tempo para aprender juntos. Nós vamos aprender a ser melhores. A segunda coisa, irmãos, né? Essa é a primeira parte do que eu preciso aceitar o trabalhar de Deus. Deus vai me levar ao fim que eu desejo quando eu estiver disposto a manter as minhas orações nos momentos difíceis. Olha o que diz o versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Entendendo isso, qual era o lugar de dor para eles? Babilônia. E o que o Senhor está falando? Ore pela Babilônia. Qual é o seu lugar de dor, talvez nessa noite aqui? Ela tem um nome? Que está fazendo você ficar preocupado, chorando, sem dormir, roubando sua paz, tirando a tua prosperidade. Você está orando por essa situação? Você está dizendo para Deus, obrigada, Senhor, orai pela paz, pela plenitude. Ou seja, Senhor, se o Senhor está permitindo, obrigada, Jesus, eu estou aqui diante de Ti, te agradecendo. Me faz entender o que o Senhor quer falar para mim. Pastora, isso é para os fortes. É verdade, irmão. É para aqueles que sobem a torre no andar de cima, como aprendemos essa manhã. Nós temos que entender, irmãos. Orar pela paz de um lugar que está me fazendo sentir dor, sentir tristeza. Quando eu estiver disposto a manter minhas orações, mesmo nos momentos difíceis. A terceira coisa, evite ouvir o céu com a motivação errada. Olha o que diz o versículo de número 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vocês, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Em momentos que a gente quer que a vida se resolva e que a gente tenha o fim que a gente deseja, a gente quer ouvir um profeta que diga assim: assim diz o Senhor. Ou então a gente ouve a palavra de Deus, igual eu estou pregando agora, e a gente diz que foi Deus que falou. E sabe que pode ser Ele mesmo? E Ele estar falando do jeito que o teu coração quer, para que você entenda que Ele não estava no processo. Quer ver? Abra lá Ezequiel 14. Do versículo 1 ao versículo de número 6. Ezequiel. Quem eram os que estavam cativos lá em Jerusalém, na Babilônia? Eram os anciões. Depois você pode voltar lá de 29 e ver. Olha o que ele diz aqui: vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a palavra do Senhor dizendo, Deus falando com o profeta Ezequiel: filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhes responderei conforme
a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto se apartaram de mim para seguir, vamos parafrasear, a sua vontade. Se o teu coração estiver obstinado, você pode chegar aqui e dizer assim: eu sinto paz no que eu estou fazendo. Eu sinto paz no que eu estou decidindo. E essa paz for contrária à vontade de Deus, o próprio Deus vai permitir que uma palavra de engano venha, para que ele possa te apanhar no ídolo do teu coração. Que é o quê, irmãos? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes você quer uma pessoa que Deus não quer para você, mas você está tão apaixonado, obstinado, enlouquecido, que por mais que eu chegue e diga para você assim: irmão, essa pessoa não é para você. Essa situação não é para você. Ela vai encontrar numa pregação, numa oração, ela vai encontrar a resposta para o pecado dela, para a desobediência dela, para a vontade dela. E Deus vai permitir. Porque Ele precisa que essa pessoa quebre a sua cara para que ela possa voltar-se para Deus. Deu para entender, irmãos? Aí a gente diz assim: nossa, Deus usou poderosamente a vida do pastor Anderson para falar comigo. E não é Deus. É o espírito de engano, permitido por Deus, para tratar o teu coração. Foi assim com Israel. Ele está dizendo assim: você quer ter o fim que você deseja? Ouça a Deus, mas ninguém. Pastor, mas daí como é que eu vou saber? Primeiro abandone a tua vontade. Chega para Deus e pergunta: é a tua vontade, Senhor? É o que o Senhor quer, Senhor? Porque, irmãos, é impressionante como a gente, quando quer fazer bobagem, a gente pega metade de uma palavra de um, com metade de uma palavra de outro, com metade de uma palavra do outro lá, com do outro aqui, e a gente diz: nossa, como Deus fala. Vocês estão rindo porque é verdade, né, irmãos? Você encontra, irmãos, porque você precisa alimentar o seu ídolo. Ele diz: vocês querem vencer? Vocês querem ter o fim que vocês desejam? Ouçam a mim. Porque eu é que sei. Aí ele diz aqui, ó, que planos têm ao teu respeito. Eu é que sei. Lê o versículo 10, vão ficar 70 anos aí, pô. Porque eu é que sei quando é que você merece ter ou não. Eu é que sei quando é que o fim que você deseja pode ser o fim que você deseja. É forte isso, né, irmãos? Ouvir o céu com a motivação errada. Vocês sabem, às vezes eu tenho vontade de vir no culto e tem coisa que eu quero que Deus me fale, né? É lógico. Mas eu estou com o meu coração cheio já das minhas certezas pessoais. E se Deus falar assim que não é, eu vou ficar discutindo com ele. E eu vou pegar um pouco daqui, um pouco dali, um todavia daqui, um porém da colar. E eu vou formar a minha própria ideia do que Deus quer. Toda vez que você, irmão, estiver passando por um momento difícil que você não está entendendo, pergunte para Deus: eu estou na tua vontade, Deus, mesmo chorando como eu estou? Eu estou na tua vontade, mesmo experimentando essa dor? Eu estou na tua vontade, Senhor, mesmo sendo impedido de fazer algumas coisas? Eu estou na tua vontade, Senhor, mesmo tendo escassez? Eu estou na tua vontade? Mais do que querer aquilo que você deseja, queira aquilo que Deus deseja para você, amém? Porque isso é pleno, isso é cheio de paz e prosperidade. Está dando para entender, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho visto muita gente sofrendo à toa. Quando ela tem o fim que ela deseja, aí ela tem um fim mesmo. Sabe? Mas Deus é um Deus que quer nos dar plena paz. Perfeita paz. A quarta coisa, irmãos, que quando eu entender isso, quando eu entender que os planos dele
são de paz, de prosperidade, de plenitude, como diz Isaías, capítulo 55, lá no versículo 8 e 10, quando ele diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Quando eu entender que Deus pensa melhor do que eu, então eu vou entender que a vontade dele vai me levar a orar da maneira correta. Olha o que ele vai dizer. Vamos ler aqui então Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Põe no 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e o pão ao que come. 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que eu desejo e prosperará naquilo para o qual eu enviei. Aí você volta lá para Jeremias 29, versículo 12. E quando eu entendo essa verdade, quando eu entendo isso, irmãos, eu não fico me debatendo com a minha vontade, fazendo aquilo que o Senhor fala para Paulo. Até quando você vai ficar recalcitrando, lutando contra os aguilhões? Até quando você vai ficar aí sofrendo à toa? Porque você não quer ouvir, não quer entender, não quer aceitar, não quer se render à minha vontade. Aí quando você entende, olha só como muda o cenário. Começa a mudar o cenário. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos. Quando eu entendo que a vontade dele me levará a orar da maneira certa e correta, então Deus começa a me ouvir. E aí ele continua, e é a quinta e última lição. Ele diz, no versículo de número 12. Então, 13, perdão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar não é orar, irmãos. Não é orar. Buscar é desejar a presença. A presença, isso que foi falado aqui, cantado nessa noite. Eu não abro mão desse lugar, o lugar da tua presença. Buscar-me-eis e me achareis. Deus quer ser encontrado por você, meu irmão. Mas eu não encontro aquilo que eu não busco. Eu nunca terei aquilo que eu não busco. Eu nunca vou encontrar tesouros escondidos e riquezas encobertas se eu não for ao encontro delas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Você só vai achar Jesus. Olha aqui para mim, ó. Quando o coração não estiver mais dividido com preocupação, com os medos, com os ídolos, com as angústias, você vai encontrar ele. Foi tão interessante, irmãos, uma coisa que aconteceu aqui ontem de manhã. A pastora pregou sobre Noemi e Ruth. Deus fala com a gente de muitas formas, né? E a pastora falando ali sobre que leoas lutam juntas. Nós precisamos saber ser boas companheiras. E ela foi falando várias coisas. Mas uma das coisas que ela falou, que eu amo, até tem uma pregação que eu preguei há muitos anos atrás na Vila Guaíra, o Deus das casualidades, né? O Deus das casualidades, das coincidências. Eu preguei há anos atrás. Acho que tem até na internet, lá na Guaíra. Foi uma mensagem que falou muito comigo naquele tempo. E quando ela estava falando ali, tem uma situação que eu não estou entendendo muito bem.
E ali, quando ela estava falando, e falando das casualidades, e falando do Deus que já sabe o fim da história, e não sei o quê, o Espírito Santo falou tão... Mas olha, irmãos, como se Deus tivesse sentado do meu lado. Eu comecei a chorar na hora que ela estava falando. E ele dissesse assim, quanto tempo faz que a gente não conversa, né? Mas quando eu digo conversar, irmãos, não é orar, tá? Porque orar eu oro todo dia. Mas aquela coisa de... Porque assim, tem dias o Renato liga para mim e ele diz assim, pastor, eu preciso falar com você 1 minuto. Eu estou falando com ele, tá certo, irmãozinho? Ele está falando comigo. Eu dou a resposta que ele precisa e ele... Mas ele não tem a minha presença. Mesma coisa o tio, qualquer pessoa aqui. É uma coisa ocasional. Mas quando ele diz assim, ou disser para mim, ou mesmo o Hermes, que é meu esposo, né? Que a gente fala todo tempo, diz, não sei o quê, tudo rapidinho, alguém assim com o seu marido. Né? O Hermes é uma pessoa que ele liga o dia inteiro para mim. Sempre foi assim. A gente está conversando, certo? O dia inteiro. Mas presença não, é quando eu decido que eu só vou ficar com ele. É só ele que importa. É só ele que interessa. É só com ele que eu quero estar. Pode estourar o telefone. Pode ter 251 mensagens no WhatsApp. O telefone pode explodir, mas eu só estou com elas. Porque eu quero a presença dele. Eu não quero só... Vai vir para casa? Sim. Vai fazer... Ah, ok, tá bom. Já comprou o pão? Não. Passa na panificadora? Sim. O Renato, então, pastor, não sei o que, tá bom. Tá decidido. A Tami, tá. Mas isso não é presença. Vocês entendem, irmãos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E quando eu estava aqui e o Senhor falou bem assim, tá tão fácil saber a resposta, Gisele. É só ter um tempo comigo. Aí olha o que diz o 14, para finalizar. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. O que era o fim que eles desejavam? Qual era o fim? Voltar para Jerusalém. Esse era o fim. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Eu gosto daquele que diz assim, e mudarei a vossa sorte. Alguém tem essa versão aí? A tua, João? Lê aí, Renato, pra gente. É a Nova Almeida, se você achar. E farei que mude a sorte de vocês. Quanto tempo levou isso, irmãos? Por que levou 70 anos? Porque o povo, é aquilo que eu falei ontem pregando aqui, tardio para entender. Lerdo para entender. Deus está falando e eu estou, como eu disse, é com você que Deus está falando hoje. Irmãos, não precisa esperar 70 anos para ter resposta. Começa a buscar Deus hoje, começa a entender Deus hoje, começa a compreender Deus hoje. Irmãos? E Deus vai mudar a tua sorte. Sabe? Ali foram 70 anos, que foi pecado para mais de metro. Mas eu sei que tem gente aqui, irmãos, que tem um fim que deseja.
Eu queria que você pensasse quais são os problemas que você quer que acabem na tua vida. E que você olhe e diz assim, puxa, não tem solução. Tem solução. E ela começa com você. Quando? Quando você entende que Deus está trabalhando. Quando você está disposto a não parar mesmo que a situação queira te paralisar. Quando você continua orando e agradecendo, como nós fizemos aqui há 2 semanas atrás. Porque o Senhor está na nossa vida e Ele sabe tudo. Quando a gente reconhece que a única voz que a gente tem que ouvir é de Deus, mesmo que seja uma voz doída, vai ficar 70 anos. Quando a gente entender tudo isso, eu acho que eu falei bem claro, né, irmãos? Deu para entender? Aí ele vai começar a ouvir. Aí a gente vai correr para os braços dele e vai tomar tempo de qualidade. Vou perguntar para você aqui. Eu vou pedir para vocês cantarem de novo a música da presença. Qual foi a última vez que você ficou com Deus assim? Ficado mesmo. Lembra, Clay? Lembra, pastor? Hein? Quantos aqui? Não estou julgando a tua espiritualidade, irmãos. Eu estou falando de algo que a gente esquece fazer. Mas que vai fazer toda a diferença no processo da transformação de uma situação. Eu é que sei. E pensamentos têm o teu respeito. Tá? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Tem coisa que eu quero que acabe, irmãos. Mas Deus está me esperando na sala do trono para ficar com Ele e conversar com Ele. Dizer assim, hoje eu sou só tua e o Senhor é só meu. Então eu vou fechar agora a porta e vai ser só eu e o Senhor. Feche os teus olhos, irmãos. Qual é a situação que você quer que acabe? Qual é o fim que você deseja? Quais os sonhos que você tem?